Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Oremos ao Senhor neste momento para que a gente tenha da parte do Senhor uma revelação da palavra dele para nós compreendermos e também, pelo poder do Espírito Santo, nós pratiquemos e obedeçamos o Senhor em tudo aquilo que ele requer de nós. Não é? Precisamos, em todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência do Espírito Santo, para nós vivermos em obediência ao Senhor, amando a Ele, adorando a Ele, né? Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui para aprendermos aquilo que o Senhor tem para nós, baseado, Senhor, na revelação do Senhor através da Tua Palavra. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus amoroso, um Pai carinhoso, que se importa conosco e por misericórdia tem se revelado a nós. Se não fosse o Senhor abrir o seu caráter e ter se revelado a nós e se revelar a nós, nós jamais conseguiríamos conhecer o seu ser e a beleza da tua santidade, Senhor. Nós agradecemos por este momento e pedimos, Senhor, que tudo o que aprendermos seja de fato, nós aprendamos e vivamos aquilo que nós aprendemos. Não tenhamos somente conhecimento para o conhecimento ou por causa do conhecimento, mas que esse conhecimento produza em nós humildade e um desejo de agradar ao Senhor, que é o nosso Pai. Agradecemos por este momento e pedimos que o Senhor nos guarde, Senhor, livra-nos de todo o mal. Assim oramos, no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Nós estamos hoje, então, com a permissão do Senhor, concluindo esta matéria, Teodiceia Bíblica e a existência do mal no mundo. Vamos recordar um pouquinho só a respeito dos termos do tema dessa nossa aula, dessa nossa matéria, e aí a gente vai partir então para a sexta e última aula, o conteúdo que nós temos para hoje. Relembrando o significado da palavra Teodiceia, vocês se lembram? Se nós separarmos a palavra Teodiceia em duas partes, você tem Teo, que significa Theos, que no grego é Deus, e Diceia, no grego é dikaios, ou dikaiosine. Dikaios é justo, ou dikaiosine é justiça. Então, Teodiceia, grosso modo, é o Deus que é justo, o Deus que é justiça, o Deus que é reto, o Deus que faz tudo corretamente. Isso significa Teodiceia. E essa junção, que é o Deus que é justo, que é correto, que é perfeito, que é soberano, que age sem retoque algum, e a existência do mal no mundo, nós estamos aprendendo e vamos concluir hoje que tudo isso existe porque Deus assim determinou e decretou todas as coisas. O mal existe não porque houve um erro ou um cochilo da parte de Deus, ou Deus perdeu a mão no controle das circunstâncias no mundo, por isso o mal entrou e Deus ficou assim meio que preocupado, o que será que está acontecendo agora? Não, o mal existe porque Deus assim permite, decreta e age, inclusive, nas circunstâncias, ou através das circunstâncias ruins, de dor, de sofrimento nas nossas vidas, com um propósito. Deus tem um propósito com todas as coisas. Na conclusão do livro de Abacuque, nós vimos que Abacuque aprendeu na escola do sofrimento, que Deus tem um propósito com a existência do mal no mundo. Deus falou para Abacuque que ele iria agir disciplinando o povo de Judá através do quê? Através de um povo violento, cruel e perverso que eram os caldeus. Lá no capítulo 1 de Abacuque, quem falou assim, ó? Eu vou enviar os caldeus. Isso, foi Deus. Deus não falou assim, ó, essa parte do mal, ou essa parte de enviar circunstâncias ruins, fica para conta do diabo. Não, Deus falou, eu enviarei os caldeus, nação cruel e violenta. Nós precisamos entender isso, que Deus é soberano, está acima de todas as coisas e tem um propósito com a existência do mal no mundo, e não somente no mundo, mas na sua e na minha vida. Como nós vimos, nós compreendermos isso não é somente um entendimento intelectual ou um conhecimento que fica longe, distante de nós, porque o mal está lá longe. O mal é a catástrofe que acontece lá na Ásia. O mal é um desastre que acontece lá
na Europa. Não. O mal está presente no nosso cotidiano, nas nossas vidas. O mal está presente nas nossas vidas. Você presenciou alguma situação ruim ontem? Talvez sim. Ou essa semana? Alguma coisa ruim que te fez ficar chateado, triste, pensativo? Com você mesmo ou com as pessoas ao seu redor? Não, essas circunstâncias são coisas que estão no nosso dia a dia. O mal existe, está na nossa existência. Por isso que nós precisamos entender que Deus controla todas as coisas. E hoje, na sexta e última aula, nós veremos o mal como instrumento de Deus para realizar os seus propósitos. O mal é um instrumento de Deus para realizar os seus propósitos. E olha só, reflita comigo nesse versículo aí. É um versículo conhecidíssimo para você e para mim. Quem escreveu esse versículo? O apóstolo Paulo, isso, está lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Leiam comigo bem alto, por favor. Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A pergunta é: todas as coisas inclui o quê? Todas as coisas. Nada se exclui. Todas as coisas cooperam para o bem. Incluem tanto as coisas boas, porque é muito fácil entender que as coisas boas cooperam para o nosso bem. Quando você recebe um aumento, Senhor, glória a Deus, recebo isso, é para o meu bem. Quando você é curado de uma doença, Senhor, glória a Deus, isso é para o meu bem. Quando você recebe uma notícia que você vai ter um bebê, um filho, Senhor, glória a Deus, isso é para o nosso bem, a família está aumentando, louvado seja Deus. Mas e quando você recebe uma notícia triste? Quando você recebe uma pancada na sua vida que abala totalmente a sua estrutura, que você fica sem chão? É uma circunstância ruim. E isto também coopera para o mal. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Levanta a mão. Você ama a Deus? Sim ou não? Amém. Então, se as coisas ruins estão acontecendo com você, é ação de Deus cooperando para o seu bem. É para o seu bem. E o bem, se você continuar depois no versículo 9, o bem é a formação do caráter de Cristo na sua vida. As coisas acontecem, todas as coisas acontecem para o bem. E o bem de Deus para você e para mim não é você ter uma fazenda. O bem de Deus para você e para mim não é nós sermos prósperos financeiramente. Esse não é o bem ou a bondade, benevolência última de Deus para você e para mim. O bem de Deus, principalmente nesse contexto, é ser conforme a imagem do seu Filho. Ah, como nós precisamos aprender isso, né? As horas difíceis de choro, de lágrima, de perdas, de tristeza. Senhor, é para eu ser mais parecido com o seu Filho, Senhor. Então eu quero, me ajuda, eu quero. Todas as coisas cooperam para o bem. Nesta última aula, então, chegamos à conclusão de que Deus pode usar os sofrimentos, as lutas e as tragédias de forma a trazer glória a si mesmo, ou seja, para Ele mesmo, e também visando o nosso bem. Tais eventos, mesmo que não entendamos a razão deles, fazem parte do plano perfeito e eterno de Deus. Se Deus não pudesse controlar o mal, Ele não seria Deus. Se Deus não pudesse controlar o mal, Ele não seria Deus, Ele não seria soberano. A sua soberania exige que Ele esteja no controle de tudo, até mesmo do mal existente no mundo. Portanto, essa visão da soberania de Deus nos dá uma base e ancora a nossa alma numa realidade segura de que Deus sabe o que está fazendo. O entendimento da soberania de Deus como que
fortalece a nossa alma numa posição de confiança tal que nós não entramos no colapso de desespero e tudo mais. Nós muitas vezes nos desesperamos, mas nós não abandonamos tudo, nós não jogamos a toalha, não. Ficamos tristes e muitas vezes muito tristes, mas ainda assim, no agudo da tristeza, nós reconhecemos que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Como é importante nós conhecermos Deus. No final, na última frase você vai ver que para você ser um verdadeiro adorador e para você consagrar a sua vida a Deus, você precisa conhecer o Deus que você adora e que você se consagra. O conhecimento correto de Deus nos faz adorar a Deus de forma correta. A Confissão de Fé de Westminster descreve o absoluto controle de Deus desta forma, olha lá, no capítulo 3 dos Eternos Decretos de Deus. Esta é uma frase da Confissão de Fé de Westminster. Olha lá. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto existe. Em outras palavras, o que este entendimento traz para você e para mim é que, antes de tudo acontecer, Deus já decretou e determinou todas as coisas. Deus já determinou, decretou, disse o que aconteceria e o que não aconteceria antes de tudo vir a existir. Lá na eternidade, os decretos eternos de Deus já foram selados e determinados por Ele. Nós cremos nisso e você precisa crer nisso. Tudo o que acontece já foi decretado por Deus antes de tudo acontecer. Esse é o caráter do nosso Deus. Nosso Deus é assim, Ele é soberano. Tudo está na mão dEle. Tudo foi determinado por Ele. Desde os tempos eternos. Cada raio que cai, cada raio que cai, não é da mãe natureza. Cada raio que cai são lanças, e como poeticamente o profeta Abacuque orou naquela canção, são flechas na aljava de Deus. Os raios são flechas na aljava de Deus. Cada raio que cai, cada mato que cresce, às vezes você olha num terreno assim, aquele mato está crescendo, e aí dá um ar assim de tristeza, né? De meu Deus do céu, as coisas estão descuidadas. Mas cada coisa que está acontecendo, é um exemplo, cada coisa que está acontecendo está no controle de Deus. Cada passarinho que morre, a morte, e mesmo a morte de um pequeno passarinho, tudo é determinado e controlado por Deus. Nós chegamos então na conclusão desse estudo, da teodiceia e a existência do mal do mundo, convictos. Eu quero que você, nessa sexta aula, encare agora a vida daqui para frente com essa convicção de que tudo está rigorosamente nas mãos do Deus soberano, que você adora e crê. Amém? Mas para isso, nós precisamos entender que nós não estamos reconhecendo, então, convictamente que Deus tem o controle de todas as coisas, mas o nosso Deus é aquele Deus distante, lá assim, aquele Deus lá que cuida, né, que está sentado no trono do universo, e lá longe Ele cuida de todas as coisas. Não. Hoje, para encerrar esse assunto, essa matéria, como eu disse na última aula, eu trouxe o Salmo 23, para nós entendermos que as horas difíceis que nós passamos não sozinhos, nós passamos com Deus. O Salmo 23 é um salmo relacional. É um salmo que não somente nas horas boas você reconhece que Deus está comigo, irmão. Aleluia, Ele me fez... algo extraordinário aconteceu na minha vida hoje. Aleluia, Deus está comigo, amém. Mas aí, numa outra realidade, quando você pega um diagnóstico de câncer, você tem condições de dizer, irmão, Deus está comigo? Não importa o que aconteça, eu não sei quantos meses, dias de vida eu ainda tenho, mas, irmão, Deus está comigo. É isso que o Salmo 23 vai nos mostrar. E essa matéria, eu trouxe esse estudo para nós, para mim, principalmente, para eu entender que, apesar das horas difíceis, quando nós não vemos saída alguma, nós precisamos reconhecer que Deus está no barco conosco. Apesar das tempestades, Deus está conosco. E o Salmo 23 vai nos mostrar isso. Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A escrita
em preto é o texto e em vermelho é o meu comentário, tá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando o salmista, Davi, declara assim, ó, o Senhor é o pastor, se ele declarasse isso, ele não estaria mostrando que existe uma relação entre ele e Deus. Mas aqui, quando ele declara, o Senhor é o meu pastor, faz toda a diferença. Faz toda a diferença quando alguém fala assim, ó, Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Quando a pessoa fala isso, é uma coisa. Mas quando a pessoa fala assim, ó, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Deus é o meu pastor. É relacionamento, é pertencimento, é uma declaração de que de fato Ele é meu e eu sou dele, e nada muda isso, nada muda isso. O Senhor é o meu pastor. E por que Davi usa pastor? Porque ele relaciona Deus como o pastor que cuida de ovelha, que é ele. Então ele se coloca no papel de ovelha. E queridos, não ache você que Davi escolheu esse animalzinho para escrever o Salmo 23, para dizer que você e eu e ele somos ovelhas do Senhor, como se fosse algo meritório, como se fosse algo bom, como se fosse um animal escolhido por Davi. Nossa, Davi escolheu um animal que de fato mostra que nós somos fortes, inteligentes e nós somos capazes. Não, quando Davi escolhe a ovelha para mostrar, não somente porque ele vivia nessa realidade, mas ele quis dizer assim, ó, nós somos ovelha, e ovelha é tão boba, ovelha é tão fraca, ovelha de fato precisa de um pastor, porque senão ela se dá mal. Olha só essa analogia que Davi faz com a ovelha. Nós somos ovelhas, e ovelhas são tão frágeis, tão bobas, tão fracas, tão fáceis de desviar do caminho. Essa é a relação que Davi mostra com relação a nós. E nós temos um pastor, e ele fala, o Senhor é o meu pastor, portanto, nada me faltará. Já começa assim, de cara. Nada me faltará. Essa é a convicção do salmista. Só que na escrita original, na verdade, está na voz passiva. É assim, ó, não somente nada me faltará, ou seja, tudo que eu quiser Ele vai me dar. Não é nesse sentido. O sentido é, não terei falta de nada. Se me faltar tudo, não sentirei falta de nada. Porque o Senhor é o meu pastor. Ainda que me falte tudo, nós vamos ver daqui a pouco, versículo 4 mostra em situações difíceis, ainda que o Senhor cuida de mim, nada me faltará, ou nada terei falta. Por quê? Porque eu tenho Deus, porque eu tenho o meu pastor, que sabe o que está fazendo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar, versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Quando nós lemos esse versículo 2, parece que é uma realidade tão bonita nas pastagens lá da Palestina, com campos verdejantes, com águas de descanso, mas a realidade das pastagens, do relevo, da flora da Palestina é uma realidade desfavorável. Não é fácil encontrar pastagens verdes na Palestina. Não é fácil encontrar águas de descanso na Palestina. Portanto, diante das realidades difíceis da vida, Deus ainda nos encaminha para pastos verdejantes que Ele prepara para nós, apesar do nosso redor estar um terreno árido, seco, sem chuva, sem água, sem nada, mas ainda assim o Senhor cuida de mim e Ele me leva para pastos verdejantes e para águas de descanso, apesar das circunstâncias extremamente desfavoráveis ao nosso redor. É isso que Davi está mostrando. Leva-me a águas de descanso. Versículo 3. Tendo esse cuidado da parte de Deus, qual é a consequência na sua e na minha alma? Refrigério. Refrigera minha alma. O Senhor refrigera a nossa alma, mesmo nas circunstâncias de dor, de mal, de sofrimento.
de angústia, o Senhor refrigera a minha alma. Nós temos emoções controladas. Uma pessoa que passa a exercitar a fé e tendo essa convicção que Deus é soberano, o Espírito Santo vai dando a essa pessoa domínio próprio e um controle das emoções da sua alma. Um controle, apesar das horas difíceis. O Senhor refrigera a minha alma. E na sequência, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso aqui é significativo. O salmista está mostrando para nós que muitas vezes, como a gente se dá mal por ter tomado decisões erradas, por veredas tortas. A ovelha, tem hora que ela toma caminhos que ela cai num buraco. A ovelha, tem hora que ela toma caminhos que a ovelha, ela tem, não sei se você já ouviu falar, mas a ovelha ela tem a visão muito... não é uma visão boa, ela é quase cega, é um animal quase cego. Então a ovelha tem hora que ela toma um caminho que ela pode cair no precipício. E Davi está escrevendo assim: Senhor, tem hora que eu tomo decisão tão errada, que eu me dou tão mal, faço tanta burrada, Senhor. Mas o Senhor tem me guiado pelas veredas da justiça, do caminho correto. Mas não por mim, Senhor, mas por amor do seu nome. Mas é porque o Senhor está comigo. Mas é porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor tem conduzido a minha vida nas veredas da justiça, nos caminhos corretos. Por quê? Porque se fosse por mim, eu me lascaria. Tantas coisas eu tenho feito errado porque eu tenho tomado decisões erradas. Por isso, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu tenho sofrido, olha aí a resistência do mal. Senhor, muitas vezes eu tenho sofrido, tenho chorado, eu tenho padecido porque eu tenho tomado decisões erradas. Senhor, mas o Senhor guia-me pelos caminhos retos da justiça, por amor do seu nome, por causa do Senhor. Amor do seu nome, nome diz respeito ao caráter de Deus, quem Deus é. Me guia, Senhor, por causa do Senhor, me ajuda, Senhor, pelo seu nome, por sua vida em minha vida, me guia nesse caminho correto, porque senão eu me dou mal, porque se não for o Senhor na minha vida, eu tropeço, eu caio. Olha só o reconhecimento da dependência de Deus e dessa forma relacional com Deus. Quem pode garantir sucesso como resultado das nossas decisões? Quem pode garantir sucesso como resultado das nossas decisões? Por nós mesmos, nós não garantimos. Porque você, por exemplo, às vezes você pede demissão de um emprego, agora eu fui chamado para um outro emprego. Vai ser melhor, lá eu vou ganhar mais, lá eu tenho perspectiva de crescimento dentro da empresa, ok. Mas aí passa 6 meses, essa empresa falha, quebra, você fica sem emprego. Quem garantiu sucesso nessa decisão? Ao seu ver, estava dando tudo certo. Mas quem está controlando as coisas? Deus. Então, dependa de Deus, porque é Ele que nos guia nas veredas da justiça. É Ele que nos guia. Agora, essa é a nossa realidade, versículo 4. Ainda que eu ande, e o ainda que não é uma hipótese. Aqui, mais próximo da escrita do original, é certo que. Isso quase certo que irá acontecer. Não são hipóteses, mas são como que realidades na nossa vida. Ainda que eu ande, por onde? Pelo vale da sombra da morte. O que Davi quis mostrar nessa expressão, vale da sombra da morte? Vale da sombra da morte? Vamos pensar em vale. Vale é o ponto baixo dos montes, não é? É o pé do monte, ou é uma região baixa entre 2 montes. Normalmente, nesses vales, quando a ovelha caminha e vai para o vale, normalmente nos vales ficam os animais predadores, escondidos. E o animal predador, quando está escondido e a ovelhinha bobinha passa perto dele, ela está passando perto da sua própria morte. Ela não dá conta disso. Então, ainda que eu ande, Senhor, pelo vale, é a sombra, não é a morte em si, mas é quase morte, é a sombra da morte. Situação de perigo real. Ainda que eu ande, Senhor, pelo vale da sombra da morte, essa realidade do mal,
eu não temerei mal nenhum. Senhor, eu não temerei mal nenhum. Qual é a situação mais, eu diria, mais incerta para os seres humanos e dolorida para os seres humanos, e de fato é um mal que machuca demais o ser humano? É a realidade da morte. É a realidade da morte. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum. Por quê? Agora é o grito de guerra. Agora é a declaração de convicção sua e minha, e vamos todos declarar junto com Davi. Por quê? Porque tu estás comigo. Porque o Senhor está comigo. Esse é o segredo para nós enfrentarmos a existência do mal no mundo, ao nosso redor, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa família, dentro de nós, porque o mal existe dentro de nós. Qual é o segredo? Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Essa é a convicção. E nessa condução, Deus usa a vara e o cajado, o bordão e o cajado. O teu bordão, o bordão era um pedaço de pau, de tronco trabalhado. O bordão era um instrumento para o pastor disciplinar a ovelha. A ovelha que começa a sair fora do caminho, o bordão era uma vara comprida para ele corrigir, disciplinar a ovelha, para a ovelha sentir dor e voltar para o rebanho. O bordão é esse instrumento. E o cajado? O cajado, normalmente o cajado tinha um gancho na ponta, tem um gancho na ponta, como um cabo de guarda-chuva. O cajado faz com que o pastor segure a ovelha e puxe a ovelha para perto dele em demonstração de carinho, em demonstração de amor, em demonstração de afeto, de misericórdia. O cajado é proteção para não cair, para estar próximo. E o bordão é a vara de disciplina, que Deus usa na sua e na minha vida, não usa? Deus nos disciplina, e tem hora que Deus nos disciplina que dói bastante. Às vezes quando a gente disciplina as meninas, e aí elas sentem dor, falam, está doendo, está doendo. Está doendo. Mas daqui a pouco elas vêm e querem um abraço, e querem um aconchego, e querem aproximação. Por quê? Porque não fica só na disciplina, só na chibata. Tem o carinho envolvido, tem o amor envolvido. Isso Deus muito mais do que nós, pais falíveis. Deus, Ele nos disciplina, mas Ele nos disciplina porque nos ama, mas Ele não nos disciplina para nos empurrar para longe. Deus nos disciplina e manda horas difíceis, de sofrimento, e nos acolhe, e Ele está conosco. Com carinho Ele cuida de nós. Com carinho Ele tem mandado horas difíceis para você. Por amor Ele tem feito isso. Para te aproximar, para te fazer mais parecido com Cristo. Olha o carinho do nosso Deus, forjando o caráter do Filho dele em nós. A tua vara e o teu cajado me consolam. Agora o versículo 5, parece que ele mudou o slide. Agora no versículo 5 não está falando sobre ovelha, agora no versículo 5 não está falando sobre pastagens, agora no versículo 5 não está falando sobre vale, parece que ele mudou o canal. De repente no versículo 5 parece que você está no Salmo 24, mudou, não é mais Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aí, é ovelha sentado na mesa? Não. Agora Davi, ele usa uma outra metáfora, até aqui ele estava falando sobre ovelha. Dali para frente ele quer mostrar uma outra realidade, para expressar como Deus tem cuidado dele, como Deus de fato é o seu pastor, é o Deus soberano que tem cuidado dele. Aqui, no versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, é como assim, Deus prepara um banquete, Deus é o anfitrião, aquele que recebe você na mesa dele, e é uma mesa farta, é uma mesa cheia de picanha, é uma mesa picanha mesmo, filé mignon, contra filé ao alho, pão à vontade, aquela mandioca cozida maciazinha, uma mesa preparada, você e Deus, na presença
dos seus adversários. Ou seja, o que Davi está falando assim, ó, os meus inimigos veem que o Senhor cuida de mim. Eles estão olhando e vendo que o Senhor cuida de mim com muita generosidade, com muito amor. O Senhor prepara uma mesa para mim e para o Senhor. Nós temos comunhão, uma mesa de banquete na presença dos meus inimigos. Os inimigos não estão na mesa, os inimigos estão vendo que Deus cuida de você, generosamente. Olha que coisa linda. Davi tinha essa convicção. Davi então não ficava para baixo, todo mundo me odeia. Eu não quero mais essa vida. Não, Davi agora nesse momento parece que há um empoderamento do Espírito Santo mostrando para ele que de fato Deus cuida dele e que os inimigos estão vendo que Deus generosamente colocou uma mesa farta para ele, cuida dele, e os inimigos ficam só chupando o dedo. Coisa linda. Unges minha cabeça com óleo. O que é isso? É a escolha do Senhor. Deus faz isso para os seus escolhidos. Deus não faz isso para todos. O Senhor faz isso para quem? A unção era um sinal de escolha. Vocês se lembram quando Samuel foi mostrar para Jessé e para os irmãos de Davi que Davi era o escolhido? O que ele fez? Ungiu, derramou óleo sobre a cabeça de Davi. E os outros irmãos viram isso e falaram, esse é o escolhido. Entenderam? Por isso então Davi fala assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, uma mesa farta. O Senhor unge a minha cabeça com óleo, ou seja, Senhor, eu creio que eu sou o seu escolhido. Eu sou o seu escolhido. O Senhor não faz isso para qualquer pessoa. O Senhor faz isso só para aqueles que o Senhor elegeu, escolheu, salvou. O meu cálice transborda. Aqui Davi está falando assim, então diante de tudo isso, Senhor, a sua graça é superabundante na minha vida. O meu cálice está transbordando. É muito mais do que eu merecia. É muito mais do que eu merecia. Irmãos, você tem bênçãos que transbordam o cálice da sua vida? Com certeza. Muitas vezes nós não reconhecemos isso. Nós estamos, às vezes, frios, cegos com as circunstâncias ruins deste mundo. Por isso, uma matéria como essa, para nós entendermos que, apesar da existência do mal no mundo, Deus tem cuidado de todas as coisas, inclusive do mal, e Ele não tem nos desamparado. O nosso cálice continua transbordante. A graça do Senhor permanece conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O meu cálice transborda. O meu cálice da graça nunca se esvazia, porque o Senhor é generoso comigo. Basta ver que você foi salvo. Melhor de todas as graças, melhor de todas as benevolências de Deus é a salvação para você. Ainda que você perca tudo nessa vida, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda que você sofra, você não perderá aquilo que Deus te deu. O quê? A salvação. O meu cálice transborda. Davi agora ele está cheio de alegria, de segurança, de convicção, de força no Deus que é o pastor que cuida dele. De forma tão relacional. Meu pastor, o meu Deus, o meu Senhor tem cuidado de mim. E o último versículo, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Ou seja, bondade e misericórdia nunca deixarão de me seguir, de estar comigo. Então vejam, o Senhor está conosco. Porque o Senhor está conosco, nós temos a reboque, nós temos já garantido bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Quantos dias, irmãos? Todos os dias.
Você tem uma companhia quando você levanta, você tem uma companhia quando você almoça, você tem uma companhia quando você termina o seu expediente no final da tarde, você tem uma companhia quando você janta, você tem uma companhia quando você vai deitar. Qual é a companhia? Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Seguem você. Estão com você na moto, no ônibus, no trabalho, no carro, no Uber, na faculdade, na escola, no choro, em volta de um caixão, num consultório médico, quando você está meio atravessado com a sua esposa, com o seu marido, você está com o Senhor, a bondade e a misericórdia estão ali com você. Realidades ruins que nós vivemos, mas bondade e misericórdia estão conosco todos os dias da nossa vida. Tendo essa convicção, nós encerramos com a certeza, ou com a decisão, na verdade, do rei Davi: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Diante disso, você vai sair daqui, nesta manhã, crendo que Deus controla todas as coisas, crendo que, com convicção de que Deus está controlando inclusive as realidades ruins na sua vida, o mal que te cerca. Você vai sair daqui crendo, e você vai sair daqui com uma resolução no seu coração: eu jamais vou abandonar esse Deus, eu jamais vou deixar esse Deus, eu não posso fazer isso, portanto, habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O que é isso? É vida com o Senhor, independentemente das circunstâncias, e é uma decisão, Habitar com o Senhor é você viver sempre e sempre na presença dEle, adorando a Ele, consagrado a Ele. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se o Senhor está sempre comigo, eu adorarei em todas as circunstâncias. Portanto, então, podemos não entender os métodos de Deus. É verdade isso ou não? Tem hora que acontecem coisas na sua vida que você para e pensa: Senhor, não estou entendendo nada. Parece que estava tudo dando certo. Senhor, estava tudo dentro do planejado. Senhor, eu fiz um planejamento, Pai. O Senhor não pode seguir o meu planejamento, não? Deus faz assim, ó. Rasga o seu planejamento e fala: a agenda é minha. Podemos não entender os métodos de Deus, podemos não entender a maneira como Deus decide agir, e isso depende dEle, é soberania dEle. Às vezes Ele intervém milagrosamente, aleluia, louvado seja Deus por isso. Em outras vezes Ele trabalha nos bastidores, pelos meios ordinários, por maneiras normais, corriqueiras da vida. E sim, Deus pode até permitir certa liberdade às forças do mal em nosso mundo para realizar o seu desígnio, e nós aprendemos isso. Nós aqui da Igreja Cristã em Campo Grande cremos que o diabo é servo de Deus. O diabo não é um Deus concorrente, como nós vimos na quarta aula. Deus age através do mal. Prova disso é a vida de Jó. Nós vimos isso. Deus age, Deus determina as ações de Satanás, ok? E se enxergarmos a vida sob a perspectiva de Deus, a nossa reação será adorar o Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. E encerrando, nenhuma consagração ou adoração serão verdadeiras sem o conhecimento de quem Deus é e de como Ele age. Nós jamais adoraremos a Deus de forma correta se nós não estamos conhecendo a Deus de forma correta. Se nós estamos adorando, se nós estamos conhecendo a Deus, o Deus verdadeiro, o caráter dele, como ele se revela nas Escrituras, a nossa adoração vai ser uma adoração correta, sincera, que agrada a Deus. E a nossa consagração vem também na sequência. Conhecendo Deus, que Ele é soberano, nós vamos nos render a Ele e adorar a Ele. E como o salmista disse: eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo.
mesmo nessa hora tão difícil que eu estou passando. Encerramos assim, então, essa matéria da teodiceia bíblica e da existência do mal no mundo. Louvado seja Deus. E nós adoramos esse Deus soberano, que sabe o que está fazendo, que cuida de todos os detalhes da sua e da minha vida. Apesar das horas difíceis, nós pedimos graça ao Senhor. Senhor, me ajuda a passar por essa hora. Me ajuda, Senhor. Eu não consigo por mim mesmo, mas eu sei que é bondade do Senhor, que é misericórdia do Senhor, que o Senhor está comigo. Eu não quero temer, não vou temer mal algum, Senhor. Não vou temer, porque o Senhor está comigo. É um exercício de fé. É um exercício de fé para você e para mim. Amém. Que Deus nos dê graça, né? Alguém quer falar alguma coisa? Amém. 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 Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o Senhor tem sido misericordioso e bondoso conosco. Nós queremos agradecer, Senhor, pelas circunstâncias, pela realidade da nossa vida hoje, o que nós estamos passando, Senhor. Queremos agradecer. E dê a todos nós, pela fé, a convicção que o Senhor está conosco, que o Senhor sabe o que está fazendo e que o Senhor tem permitido circunstâncias que têm cooperado para o nosso bem, nós que amamos o Senhor, para nós sermos como Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Teu Filho. Continue o Teu trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Continue, Senhor, a Tua obra nas nossas vidas, assim nós te pedimos, com alegria nos nossos corações, certos de que o Senhor está conosco, e sendo fortalecidos, Senhor, convictos de que o Senhor é soberano e tem cuidado de todos os detalhes das nossas vidas. Assim oramos, com gratidão em nossos corações e com santo temor também, no nome de Jesus. Amém. Amém.